Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, né? Que estejam em casa na luta contra essa pandemia aí que está prejudicando todos nós. Mas que vai passar, se Deus quiser. Seguindo a orientação da universidade, nós temos que continuar os nossos conteúdos através de videoaulas ou conferências. Então eu vou passar hoje para vocês o tema, né, da nossa sequência, que é montagem e detalhamento. A gente já viu desde o início do curso, né, de como gerar desenhos técnicos, né? Sabemos que temos que seguir todas as normas que foram passadas para vocês também. E não é muito diferente fazer um desenho de montagem ou o desenho de uma peça, tá? Levando em conta de que a peça vai estar dentro da sua montagem. A montagem é um desenho que você vai fazer, né? O projetista, o engenheiro, vai começar a imaginar como vai ser o equipamento, né? A máquina ou o dispositivo que ele quer criar, e começa a fazer o desenho de montagem, tá? Então nesse desenho ele vai mostrar tudo, né, todas as peças, todos os seus componentes, mostrar como é que deve ser montado na máquina. Então o desenho de montagem ele tem que conter todas essas informações, né, através de vistas, de cortes, de detalhes. O importante é que no desenho, né, seguindo, né, as normas técnicas, no desenho da montagem, ele mostre toda a sequência de montagem, todos os materiais utilizados nele. Ok? Então, desenho de montagem e detalhamento. É como eu falei, um desenho de montagem, ele tem que conter todos os itens daquele conjunto mecânico, né? Ou seja, um conjunto mecânico são peças sobrepostas para efetuar uma função, né? No nosso caso aqui do slide, nós temos um grampo, que a função dele é fixar peças, né, em bancadas, e temos o desenho desse grampo aí. Então a gente pode observar, né, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Na verdade são 5 itens, porque esses dois aqui são iguais, né? Então são as peças que montadas vão formar o grampo. Também a gente tem que entender que um conjunto, né, o desenho de conjunto, ele é um desenho que mostra a máquina ou a estrutura montada, né, com todas as peças individuais em suas posições funcionais, né? Por exemplo, eu fiz um detalhe aqui nesse canto da peça, desenho, para mostrar, né, em escala ampliada, que eu vou ter uma montagem de componentes nessa região. Certo? Então, todo desenho, né, eu vou indicar lá no meu desenho onde vai estar esse detalhe. Então, a pessoa, quando olhar para ele, vai ver que tem vários itens aqui que vão estar montados nessa máquina, nessa região. Ok? E todas as suas vistas e cortes, né, eles têm o objetivo de mostrar onde essas peças são montadas. Também o uso de simbologias. Por exemplo, se eu tenho peças soldadas no meu conjunto, eu tenho que dizer no meu desenho de conjunto qual peça deve ser soldada com a outra peça. Então isso eu vou usar minha simbologia de solda. Essa é uma coisa que a gente ainda não viu, mas que no decorrer aí do semestre a gente vai ver como utilizar esse tipo de simbologia. Então, no entanto, para começar, a gente tem que entender que fazer um conjunto mecânico é colocar suas ideias no papel, né? Representar lá no papel o que você, como engenheiro, projetista, imaginou aquela peça, né? Aquele conjunto mecânico. E aí você tem que fazer, né, seu desenho de conjunto. Depois de definir o desenho de conjunto, a gente parte para o detalhamento. Por exemplo, eu desenvolvi uma máquina, né, que essa máquina, depois que eu fiz o meu desenho de montagem, ele me mostrou lá
que eu teria que fazer detalhe de 10 peças, né, ou de 20 peças. Então eu vou fazer o detalhe de cada peça, de cada uma da peça, né? Eu vou gerar 20 desenhos, no caso, certo? Então quando eu fizer o desenho do detalhamento, né, como mostra aqui no exemplo, esse detalhamento ele tem que conter todas as informações necessárias para que eu possa usinar essa peça, né? Então, dimensões, material, acabamento, tolerância, processo de fabricação, tudo isso tem que estar no desenho de detalhe da peça, né? Qual é o tratamento térmico, se tiver, né? Qual é o tratamento térmico que eu vou fazer nessa peça. Então, tudo isso tem que estar descrito no desenho de detalhe desta peça. Lá no desenho de montagem, você vai só representar aonde essa peça está montada, né? Mas no detalhamento você tem, o nome mesmo já diz, né? Detalhamento. Então você tem que especificar tudo, né? O material, a dureza dele, né? Todos os acabamentos, ajustes, tudo isso tem que estar no desenho de detalhe. Lembrando também que em conjuntos mecânicos existem itens que não necessitam serem detalhados, né? São casos de parafusos, de chavetas, né? De arruelas, né? De molas, de pinos. Então, assim, esses itens, que a gente considera como elementos de fixação, não precisam ser detalhados, a não ser que seja um parafuso especial, por exemplo, né? Eu tenho um parafuso que ele tenha lá 2 corpos, um corpo tem ajuste, o outro tem a rosca. Então aí sim, aí você precisa detalhar esse parafuso, né? Ou qualquer outro componente que seja especial. Mas se for um parafuso normal, uma arruela normal, um pino normal, aí você não precisa detalhar, né? Gerar um desenho de detalhes. Porém, na relação de materiais, né, da montagem, você tem que puxar lá o item, né, o balãozinho daquele pino, com o número dele, e lá na lista de montagem, né, na relação de materiais, você vai colocar lá, pino de diâmetro de 10 por 30, né? A HSS, né, você especifica tudo lá, parafuso M12 por 50, classe 8.8, norma DIN 933. Então toda essa informação que você coloca lá, quando o montador for fazer a montagem do equipamento, ele vai ver que tem esses parafusos, tem esses pinos, tem essas arruelas. Então não precisa fazer desenho de detalhe desse tipo de componente. O desenho de detalhes que você tem que fazer são das peças que serão usinadas. Aí sim, essas tem que ser feito detalhe e colocar todas as informações necessárias. A gente viu, né, no início do nosso semestre, na aula de formatos de desenho, ou seja, nos nossos templates, né, que lá nós temos que respeitar, a norma manda a gente respeitar alguns espaços, né, o espaço de desenho, o espaço de legenda e o espaço de texto. Então não é diferente aqui na montagem. Se você for iniciar uma montagem, o ideal é que você, né, organize seus espaços lá no papel, né, no teu formato, no teu template, para que o desenho fique bem centralizado dentro dos espaços disponíveis. A legenda do mesmo jeito, né, tem que estar colocada na posição certa, conforme nosso template, e os textos também. Então a gente tem que organizar as informações, né, vistas. Escolha uma vista que mostre como as peças são encaixadas, né, e funcionamento lá no produto. É importante você fazer detalhes, né, vistas com detalhes, cortes aonde tiver complicado lá de você entender na tua montagem, faz um corte ali naquela região e indica corte A, B, né? Então você indica lá qual é aquele corte e você faz ele aumentando ou reduzindo a escala, fica bem tranquilo, né? Linhas invisíveis, né, devem sempre ser evitadas. E assim sucessivamente, né? Vocês observam tudo que está escrito, né? As cotas, né? Identificação da simbologia, né? Tudo isso daí. As listas de materiais das peças, lista de peças, né? Como eu falei, precisa vir descrita lá as informações na lista de materiais, tanto no conjunto quanto no detalhe.
no conjunto vai estar lá todas as posições dos itens e com todos os suas informações, peso, número, medidas, né, tratamento, tudo que for necessário para que se compreenda bem o desenho da peça. A gente pode observar aqui nesse conjunto mecânico, né, esse desenho de um grampo, né, aquele grampo que a gente viu no início da aula aí, que ele serve para fixar peças em bancadas, né, ou fixar peças entre si. E a gente viu aí o seguinte, o projetista ele fez um desenho de montagem com uma única vista. Ele fez uma vista frontal, né, aonde você, olhando para ela, você já observa, já percebe como é que esse grampo funciona. Ou seja, ele tem um fuso, né, tem uma bolachinha na ponta, que quando você gira o fuso, ela vai de encontro à parede e gira para o outro lado, ele se afasta. E o movimento é feito através da haste de número 4, né, onde ela tem duas cabecinhas, e aqui ele já fez um corte parcial, dizendo que essa cabecinha tem que ser rebatida, né, senão você não consegue montar essa cabeça, né? Então o desenho, fez o desenho da montagem, identificou todos os itens do 1 ao 5 e fez a lista de materiais do 1 ao 5, dando a denominação de cada item, a quantidade de peças que vão ser utilizadas para essa montagem, material e dimensões delas, né? E a escala que foi feito o desenho. Aqui do lado a gente já começa a ver o detalhamento dos itens, né? Temos aqui o item 1, certo? Que é o corpo. Então ela vai ter uma peça na montagem e tem o material e as dimensões dele aqui do lado. Vejam como o desenho foi bem distribuído na folha. Então quando foi fazer o detalhe, ele já procurou aí, né, centralizar o desenho na folha e abrir os espaços necessários. E aí utilizou de todas as técnicas que a gente já viu nas aulas passadas. Ele usou um meio corte, né, um corte parcial, um corte parcial na seção da rosca, para dizer que aqui tem uma rosca. Usou uma seção, né, no centro do corpo para mostrar que a largura desse corpo é de 18 milímetros, a altura é 13 e a largura é 18. Usou vistas auxiliares A e B para mostrar que na seção da vista de A existe lá umas ranhuras na peça, né, ou seja, em verdadeira grandeza, né, os espaçamentos de 2,5 por 45 graus, aí forma aí umas pirâmidezinhas, né? E na vista de B ele mostrou que na ponta, né, aqui nessa ponta aqui tem um corpo cilíndrico que vai medir 18 milímetros, ou seja, tem um diâmetro de 18 milímetros e o restante do corpo também. E no centro dele tem uma rosca de M10. Certo? Então aqui nós temos o conjunto e aqui começamos a fazer o detalhamento dos itens. Aqui nós temos o item 2 e o item 3. Lembrando que esse número bem grande aqui que ele usou, 2, 3 aqui, 1, ele está aqui só para que a gente visualize melhor, mas não necessita no desenho técnico, não precisa, né? Na verdade você tem que representar a posição na legenda, aqui embaixo. Então, posição, item 2, né? Aqui a chaveta circular, o material é uma peça que ele vai precisar para montagem, essencialmente. Aqui eu tenho o parafuso, né, que vai, como ele desenhou, fez na escala de 1 para 1. Outro detalhe, quando as peças forem muito pequenas, é importante que você faça no detalhamento ela numa escala maior. Porque, por exemplo, se você fez um desenho do item 2 na escala de 1 para 1, ele ia ficar muito pequeno. Então, para visualizar as dimensões e todos os detalhes, ia ficar complicado. Então, o que ele optou em fazer na escala ampliada? Ele ampliou 2 vezes, aí você visualiza melhor a peça. Certo? Então, vou ficar atento para isso. Quando for uma peça muito pequena, você amplia a escala para ficar melhor. Os outros detalhes, né, o 4 e o 5, observe aí que a haste ele fez na escala de 1 para 1, já as cabeças ele fez na escala de 2 para 1, ou seja, como é também uma peça pequena, ampliou para ficar melhor o entendimento. Ok?
E aí eu tô passando aí para vocês uma atividade, né, que é desenhar um conjunto no grampo circular. É bem similar ao exemplo que a gente passou aí. E aí vocês vão fazer esses desenhos conforme está descrito aqui. Desenhar o conjunto na posição vertical, ou seja, o fuso, né, tem que estar na horizontal. E no formato A3, em todos os detalhamentos no formato A4, né, cada uma delas. Todas as cotas desse desenho estão em polegadas, e aí vocês precisam converter para milímetros. Então é só multiplicar por 25,4, que aí você vai ter a cota em milímetros, né? Desenhar as peças pequenas em escala ampliada. Toda peça que for muito pequena, vocês fazem na escala ampliada. Então enviar os desenhos em PDF até o dia 31, que eu gostaria de receber, para que eu possa verificar, né, se realmente vocês estão entendendo bem, se o desenho está ficando bacana, se está dentro das normas. Aí vocês me enviam esse material e eu analiso e depois eu dou a resposta para vocês, certo? Esse aí é o desenho, né, é o grampo. Aí vocês vão fazer o desenho da montagem, puxar os balões, né, para cada item. Vai especificar lá, né, o material, a dimensão, a quantidade de peças. Vai fazer lá conforme está no nosso template. E aqui são as peças, os detalhezinhos das peças, né? Aqui nós temos o corpo, aqui nós temos as demais peças. Lembrando que todas estão em polegadas, tem que ser multiplicado por 25,4. Ok? Espero que tenham gostado aí da aula aí, que eu tenha repassado bem. E fico aguardando o desenho de vocês aí, ok? Aí estão meus contatos para vocês me enviarem os desenhos. E hoje no horário da aula, de 7 até as 10 horas, eu estou disponível aí no Zap. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo aí que eu respondo na mesma hora, certo? Boa noite a todos e se cuidem aí contra esse coronavírus aí, ok?